Neste vídeo, vamos discutir o que a Bíblia diz sobre a cremação dos mortos. Será que essa prática coloca em risco a promessa da ressurreição para os crentes? Sabemos que, historicamente, o sepultamento tradicional foi a escolha mais comum entre os cristãos. No entanto, você sabia que, pela primeira vez na história, a cremação está se tornando cada vez mais popular? Milhares de pessoas estão optando por esse método em vez do enterro. Especialistas estimam que, em menos de uma década, cerca de 70% das pessoas nos Estados Unidos e em muitos outros países escolherão a cremação em vez de enterros convencionais. Isso levanta uma questão importante. Os cristãos deveriam aceitar a cremação como uma opção válida para si e para suas famílias. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto e como isso se relaciona com a promessa bíblica da ressurreição? Será que a cremação pode de alguma forma impedir ou comprometer a esperança cristã da ressurreição no último dia? Neste vídeo, abordaremos 4 questões principais para tentar responder a essas perguntas. Mas antes de prosseguir, deixe-me saber nos comentários: você aceitaria ser cremado ou prefere o enterro tradicional? Agora, vamos às 4 questões que vamos explorar. O que é exatamente a cremação e como esse processo é realizado? O que a Bíblia diz sobre o tratamento dos corpos após a morte? Existe alguma orientação clara sobre cremação versus enterro? A cremação poderia, de alguma forma, afetar ou comprometer a ressurreição prometida aos crentes. O que um cristão deve considerar ao decidir se deve ou não ser cremado ou enterrar seus entes queridos? Começando pela primeira pergunta: o que é cremação? A cremação é o processo pelo qual o corpo de uma pessoa falecida é exposto a altas temperaturas até ser reduzido a cinzas. Vamos entrar em mais detalhes sobre como isso é feito. O corpo é preparado e colocado em um recipiente ou caixão especial. Antes disso, quaisquer objetos de metal, como joias ou próteses, são removidos. O caixão é então colocado em um forno crematório que atinge temperaturas muito elevadas, normalmente em torno de 1160 graus Celsius. O calor extremo quebra os tecidos do corpo, que evaporam ao longo de várias horas, deixando apenas fragmentos ósseos. Esses fragmentos de ossos são o que restam ao final do processo, e eles são então moídos até formarem um pó fino que chamamos de cinzas. Muitas vezes essas cinzas são colocadas em urnas e, dependendo dos desejos da família ou da pessoa falecida, podem ser enterradas, espalhadas em um local significativo ou mantidas como lembrança. Você sabia que, ao contrário das cinzas de uma fogueira comum, as cinzas de uma cremação são inodoras e não contêm carbono? Isso acontece porque o processo de cremação é muito controlado e projetado para ser o mais higiênico possível. Agora que entendemos o processo físico da cremação, vamos à segunda questão: o que a Bíblia diz sobre o tratamento dos corpos após a morte. Existem passagens nas Escrituras que tratam diretamente de como os mortos devem ser sepultados. Curiosamente, a Bíblia não menciona explicitamente a cremação como um método de disposição dos mortos. Contudo, ela fala muito sobre o valor da vida humana, sobre a dignidade com que os mortos devem ser tratados, e também sobre a esperança da ressurreição. A Bíblia contém várias passagens que falam sobre o retorno ao pó. Por exemplo, Gênesis 3:19 diz: do suor do seu rosto comerás o pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado porquanto és pó, e ao pó tornarás. Esta passagem sugere que a decomposição natural, seja pelo enterro ou pela cremação, é um processo de retorno ao pó da terra, uma lembrança da mortalidade humana. No entanto, não encontramos nenhuma proibição direta à cremação nas Escrituras. O foco da Bíblia parece estar mais no respeito ao corpo e na promessa da ressurreição, e não no método específico de disposição dos restos mortais. É interessante notar que, ao longo da história bíblica, a prática do sepultamento era comum entre o povo de Deus. Por exemplo, em Gênesis 23, Abraão comprou um campo para enterrar sua esposa Sara em uma caverna em Macpela. E, em Gênesis 50:25, José fez os filhos de Israel jurarem que levariam seus ossos de volta para a terra prometida quando Deus os libertasse do Egito. Esses exemplos refletem uma tradição de sepultamento que era muito importante para as antigas culturas bíblicas. No entanto, é importante lembrar que esses exemplos são descritivos, não prescritivos. Em outras palavras, eles refletem as práticas culturais da época, mas não constituem mandamentos específicos de Deus para todos os tempos e lugares. O fato de a Bíblia não ordenar diretamente que os corpos sejam enterrados ou cremados sugere que há liberdade para os cristãos tomarem essa decisão de acordo com sua consciência e circunstâncias. Mas será que a cremação pode de alguma forma comprometer a promessa de ressurreição para os crentes? Essa é a terceira questão que vamos abordar. A Bíblia é clara sobre a promessa de que todos os crentes em Jesus Cristo experimentarão a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos e como nossos corpos mortais serão transformados em corpos imortais e glorificados. Ele escreve assim: será com a ressurreição dos mortos.
O corpo que é semeado é perecível, mas é ressuscitado imperecível. 1 Coríntios 1540. Isso significa que o estado atual do corpo físico não determina a capacidade de Deus em ressuscitá-lo. Pense nisso: se Deus pode criar o universo inteiro do nada, Ele certamente pode restaurar um corpo, independentemente de ele ter sido cremado, sepultado ou até mesmo desintegrado ao longo dos séculos. Nossa fé não está no método de disposição do corpo, mas no poder de Deus para nos ressuscitar e nos dar novos corpos glorificados. O fim. A quarta questão é o que os cristãos devem considerar ao tomar a decisão de serem cremados ou enterrados. A decisão sobre cremação ou sepultamento deve levar em conta vários fatores. Para muitos, a questão pode ser prática. O custo dos funerais tradicionais pode ser muito alto, e a cremação frequentemente é uma opção mais acessível. Além disso, em muitas áreas urbanas, a escassez de terras para sepultamentos faz da cremação uma escolha mais prática. Outros podem considerar o impacto ambiental. Sepultamentos tradicionais envolvem o uso de grandes áreas de terra, produtos químicos de embalsamamento e caixões de madeira, o que contribui para o impacto ecológico. A cremação, embora consuma energia e emita carbono, ocupa menos espaço e utiliza menos recursos, o que a torna uma opção mais sustentável em alguns casos. No entanto, há também questões espirituais e culturais a considerar. Algumas tradições cristãs podem ter reservas em relação à cremação, enquanto outras a aceitam plenamente. Cada cristão deve examinar sua própria consciência, consultar as Escrituras e buscar a sabedoria de Deus ao tomar essa decisão. Lembre-se de que o mais importante é a fé na ressurreição e na vida eterna prometida por Jesus Cristo, e não o destino final do corpo físico.